Bom, queridos, é um prazer para mim muito grande estar aqui com vocês e a minha relação com os irmãos, especialmente os pastores da Igreja Adventista da Promessa, já vem de alguns anos, quando alguns pastores começaram a fazer a pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas ali em Campinas. E aí a nossa relação foi crescendo, a amizade foi acontecendo. Alguns dos líderes e pastores de vocês têm estado com a gente na conferência que acontece todo final de agosto, do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Uma conferência que tem um foco grandemente na questão do Evangelho, na questão da cultura e na questão de como a igreja pode levar o Evangelho de maneira que transforme a cultura. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês e participar desse evento e fiquei muito assim, admirado e grato a Deus por ver a excelência com a qual vocês estão organizando tudo isso aqui, porque para mim, aonde existe gente fazendo a obra de Deus com excelência, é sinal de que Deus é levado a sério, ok? Então é muito bom ver isso com vocês. Agora, me pediram para falar agora pela manhã, num primeiro momento, sobre esse tema. O Evangelho que transforma, a natureza, a mensagem, o efeito do Evangelho. E para tanto, eu queria ler com vocês 4 versos que se encontram em Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos e irmãs que se encontravam na cidade de Colossos. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Perceba esse verso 6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Até aí. Eu queria orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por esse momento em que abrimos a Tua palavra para refletirmos sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações para percebermos a verdade da Tua palavra e a aplicabilidade da Tua palavra nas nossas vidas, nas nossas igrejas e na missão que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nós oramos colocando esse momento diante do Senhor, suplicando as Tuas bênçãos para essa hora. Nós oramos em Jesus. Amém, Senhor. Queridos, voltando aqui ao verso 3, o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos e irmãs da cidade de Colossos, ele começa falando da gratidão dele, pelos sinais do Evangelho que existiam na vida desses irmãos. E a pergunta é, quais eram os sinais do Evangelho? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é que o sinal, um sinal, e talvez o sinal mais importante do Evangelho, o sinal mais primário do Evangelho, é a confiança plena em Jesus, na pessoa de Jesus, na obra feita por Jesus naquela cruz. Deixa eu explicar isso para vocês, mostrando primeiro um pequeno gráfico.
A religiosidade, e eu sei que a maioria de nós tem considerado o cristianismo, a nossa fé, como uma religião. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho procurado constantemente tentar esclarecer para as pessoas que a nossa fé cristã não é uma religião. Ela se tornou uma religião através do catolicismo, foi mantida como religião através das nossas denominações, mas a fé cristã não é uma religião. Por quê? O que é religião? Se você observar o gráfico que eu mostrei para vocês, a palavra religião vem do latim religare. Religar é a tentativa do ser humano se religar a Deus. Então, o ser humano cria uma série de rituais para tentar se reconectar a Deus. O ser humano cria uma série de normas para tentar agradar a Deus. O ser humano tenta fazer um monte de coisas para ter o agrado de Deus. Pare e pense comigo, meu querido e minha querida irmã. Essa é a concepção do paganismo. Toda a religiosidade pagã parte da seguinte premissa: existe um ser superior, e esse ser superior está em desagrado com cada um de nós. Consequentemente, se faz necessário sacrifício, se faz necessário normas e regras, se faz necessário rituais para agradar esse Deus, e esse Deus olhar para cada um de nós com amor e com carinho. Isso não é cristianismo, porque o cristianismo, a fé cristã, ela parte de uma outra premissa. Deus, sabendo da nossa impossibilidade de nos reconectarmos a Ele, através dos nossos ritos, através das nossas normas, através das nossas regras, através dos nossos cultos, nós não podemos fazer nada para nos reconectar com Deus. Então, Ele veio ao nosso encontro. Ele, naquela cruz, se reconecta conosco. Jesus, o Deus Criador, entra na história, o Deus Criador vive de maneira perfeita e plena. Jesus é o Adão que deu certo. Jesus é o Adão que deu certo. Jesus, ele se faz homem e ele vive as mesmas provas que Adão viveu, mas ele resiste ao pecado, por isso ele não tem pecado, e quando ele está no seu momento decisivo do sacrifício, ele não merece a morte, porque ele merece a vida, mas ele opta pela nossa morte e morre naquela cruz para nos dar a vida e a reconciliação. Assim, sempre que nós pensamos em espiritualidade cristã, em fé cristã, nós precisamos lembrar que a única forma, o cristão diz, a única forma de nós nos reconectarmos ao Deus Criador é através da vida e da obra de Jesus Cristo. Confiar plenamente na vida e na obra de Jesus Cristo é como se você pegasse esse banquinho aqui, e esse banquinho é a obra e a vida de Jesus Cristo. E você pode ter duas relações com esse banquinho. Você pode dizer assim: eu confio no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a minha confiança. Deus me aceita por causa do que Ele fez na cruz. Só que se você observar direitinho, eu tenho eu estou resguardado aqui. Se esse banquinho cair, eu estou resguardado aqui. Tem gente que diz que crê em Jesus como seu Salvador, mas vive como se tudo dependesse de si mesmo. Confiar em Jesus é fazer isso. Não é mais o que eu faço
que vai agradar a Deus. Eu confio que Deus me ama, Deus me aceita, Deus me quer, por causa da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe nada que eu possa fazer que faça Deus me amar mais, nem me amar menos. Toda a nossa vida cristã se baseia exclusivamente num ponto: o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Quando Paulo fala aos irmãos e irmãs da igreja de Colossos, ele diz, então, que ele agradecia a Deus pela confiança plena que eles tinham em Cristo Jesus. A fé que Jesus é quem ele disse ser, e a fé e confiança no que Jesus Cristo fez. Mas vamos a um segundo ponto. Ele agradece a Deus pelo amor que aquela comunidade tinha por todos os santos. Nós estamos falando da igreja como um ambiente seguro. A igreja como um ambiente aonde não importa o que você já tenha feito no passado. Não importa o tamanho dos seus pecados, se é que pecado tem tamanho. Não importa quão grotescos foram os seus pecados. Se você olhar para a cruz de Cristo, entender o que aconteceu lá e se render de todo o coração ao perdão e ao amor de Deus oferecido naquela cruz, existe uma comunidade da fé que vai te abraçar e vai te amar, independentemente do que aconteceu no seu passado. A igreja é a comunidade daqueles, não daqueles que são melhores do que os pecadores. A igreja é a comunidade dos pecadores perdoados em Cristo Jesus. Por isso a igreja não tem dificuldade de perdoar aquele que falhou. A igreja não tem dificuldade de acolher aqueles que erraram, e erraram muitos. Quanto mais quebrados, quanto mais machucados, quanto mais feridos, mais essas pessoas precisam olhar para a igreja como uma comunidade que oferece um ambiente seguro. Um ambiente no qual eu vou ser acolhido, eu vou ser amado, apesar do que eu fiz. Por quê? Porque a igreja não é a comunidade formada por aqueles que são melhores do que os pecadores. A igreja é a comunidade formada por pecadores perdoados em Cristo Jesus. Eu sei que isso não é uma verdade plena em muitas das nossas igrejas, e não é uma verdade plena na mente de muitos dos nossos cristãos. Muitos irmãos e irmãs pecam contra o próprio evangelho quando começam a olhar para os de fora, olhar para os seus parentes que não são evangélicos, para os seus amigos que não são evangélicos, para as pessoas que vivem a parte da fé evangélica, e começa a demandar deles, queridos, uma postura que pertence ao discípulo de Cristo. Isso é um absurdo. Você não pode exigir do seu parente, do seu amigo de trabalho, do seu amigo de escola, uma postura que só pode ter aquele que já foi transformado pela cruz de Cristo. Nunca demandou das pessoas que elas mudassem para que depois o seguissem. Jesus sempre convidou as pessoas a virem até Ele, se relacionarem com Ele, se sentarem à mesa com Ele. Jesus
é aquele que tinha a capacidade de se assentar na mesa com os publicanos e pecadores. E publicanos e pecadores se sentiam seguros com Jesus. Por quê? Por causa da graça que Jesus demonstrava por eles. Veja só, a igreja, enquanto comunidade cristã, precisa ser uma representação visível do Evangelho. E isso implica num grande desafio para muitos de nós aqui. Pelo seguinte, pare e pense comigo. A igreja não deveria ser vista como uma comunidade de pessoas que vivem uma ética e uma moral acima da média. A igreja deveria ser vista como uma comunidade formada por homens e mulheres que foram perdoados por Deus e por isso sabem acolher aqueles que erraram. Essa é a comunidade cristã que torna o Evangelho visível. Os pastores aqui entendem bem dessa palavra hermenêutica. A igreja é a chave hermenêutica para que as pessoas entendam o Evangelho. Quando você está se relacionando com um amigo do seu trabalho ou um amigo da sua universidade ou escola, e essa pessoa tem uma vida completamente distante de Deus. O padrão comportamental dele é completamente distante de Deus. Guarde isso. Deus não mandou você para o mundo demandar que pessoas que não são discípulos de Cristo vivem como tais. Não, porque a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. Deus te mandou para o mundo para anunciar a essas pessoas uma boa notícia. Por incrível que possa parecer para elas, por mais distantes que elas se sintam de Deus, por mais que elas pensem já terem errado e não terem chance alguma de serem amadas por Deus, a boa notícia é: Deus está muito mais próximo delas do que elas imaginam. Deus está muito mais interessado nelas do que elas possam pensar. Deus as ama muito mais do que elas imaginam. É para isso que Deus nos mandou ao mundo. Para contar uma boa notícia àqueles que nos cercam. Não para nós sermos um bando, um exército, gerador de culpa e de peso na vida das pessoas. As pessoas ao nosso redor, os nossos parentes e amigos, eles estão necessitados de uma boa notícia, num mundo que só dá a eles má notícias. Assim, quando eles escutam a boa notícia, e eles aceitam o seu convite para vir numa comunidade cristã, a maneira como eles são acolhidos, a maneira como eles são recebidos, a maneira como eles são amados, é uma chave hermenêutica para eles entenderem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, sem uma igreja local que viva o Evangelho, se torna muito difícil de ser entendida. Você pode anunciar a mensagem do Evangelho aos seus amigos e parentes e convidá-los a vir para a sua igreja. Se a sua igreja não vive o Evangelho, vai ser difícil para eles entenderem o que de fato significa ser amado por Deus da maneira como eu me encontro. Tem um autor chamado Philip Yancey, que escreveu um livro fantástico chamado Maravilhosa Graça. E o Philip Yancey diz: Deus nos ama o suficiente para nos aceitar do jeito que estamos. Mas ele complementa dizendo: Deus nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Então, o que está por detrás dessa frase do Philip Yancey?
quando você escuta acerca do Evangelho, entende o Evangelho e se rende ao Evangelho, Deus te aceita do jeito como você se encontra, com os erros, pecados, equívocos, todos que foram cometidos, quer os mais grotescos, quer aqueles que te pareçam mais simples. Mas na medida em que você caminhar com Deus e for entendendo mais e mais o amor dele vai te constranger a mudanças. Na espiritualidade cristã, as mudanças, elas não são geradas por qualquer forma de imposição ou legalismo. As mudanças são geradas pelo constrangimento que o amor de Deus expresso em Jesus gera em nós. E um terceiro sinal nessa comunidade de Colossos está no verso 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho traz consigo uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança tem que gerar em nós um efeito libertador no presente. Deixa eu explicar isso através de um gráfico. Eu costumo, de vez em quando, pensar em gráfico pelo seguinte, né? Tudo quanto é lugar que a gente vai, eu sei que, infelizmente, em todos os auditórios tem corintiano. Né? Mas assim, o evangelho é para o pecador, então a gente tem que falar do evangelho para o corintiano também. Né? E aí, eu sei que assim, corintiano entende melhor quando a gente desenha. Então eu faço gráficos, tá bom? Para que todos aqui entendam o que é o evangelho, inclusive os corintianos, tá bom? Mas corintianos, não se sintam assim excluídos. Deus ama vocês, apesar de quem vocês são. Vamos em frente. Nós estamos na história. E na história nós nos deparamos com crises e adversidades. Na história você se depara com uma crise conjugal. Na história você se depara com um filho que abandonou a igreja e se envolveu com drogas. Na história você se depara com o desemprego e a crise financeira. Na história você se depara com injustiças. Na história você se depara com um cunhado que fez uma besteira e foi preso. E agora a sua irmã está aí e precisa... Na história a gente se depara com todos os tipos de crises e adversidades. Agora, o Evangelho nos diz que lá no final vai dar tudo certo. Porque você já leu Apocalipse 21 e 22. E Apocalipse 21 e 22 diz que Deus vai fazer novas todas as coisas. E de que não existirá mais dor, não existirá mais lágrima, não existirá mais morte, não existirá mais câncer, não existirá mais violência, não existirá mais abuso, não existirá mais corrupção. Deus fez tudo novo. Deus trouxe para a história a ordem que foi perdida quando os nossos primeiros pais tomaram aquela decisão de se desconectarem dele. Agora, eu tenho um amigo, já falecido. Esse amigo fez eu entender muito bem o efeito libertador da gente ler Apocalipse 21 e 22, o efeito libertador para o presente da gente ler Apocalipse 21 e 22. Esse meu amigo, ele contava que quando criança ele gostava muito de ler gibi. Ele lia assim vorazmente gibi. E uma noite, já mais de meia-noite,
A mãe dele acordou para ir no banheiro e passou pelo quarto dele e a luz estava acesa. E ela entrou no quarto, ele estava lendo gibi. E ela ficou muito doida da vida com isso. Ela falou assim: Davi, que era o nome dele, eu vou até o banheiro e quando eu voltar, se essa luz ainda estiver acesa, você vai ver comigo. Você tem que dormir. E aí a mãe dele saiu e ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele estava lendo o gibi. E no gibi estava justamente naquela hora assim, que o mocinho do gibi estava amarrado no trilho do trem, e a mocinha estava gritando, socorro, socorro, e o trem estava vindo, e o vilão estava dando risada, e o Davi começou a entrar num conflito pensando com ele, mas como que eu vou conseguir dormir, sabendo que o mocinho está amarrado na linha do trem, a mocinha está gritando, socorro, socorro, o vilão está dando risada, e aí de repente ele ouviu o barulho da mãe dele, abrindo a porta do banheiro. Ele foi para a última página do gibi, viu os 3 últimos quadrinhos e viu que o mocinho estava vivo, do lado da mocinha, dando risada, felizes, e o ladrão estava preso. Ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e dormiu tranquilo. Ele dizia: aquela noite eu dormi tranquilo, eu não sabia como a história ia se desenrolar. Mas eu já sabia que no final ia dar tudo certo. Então eu posso viver o presente de forma libertadora, não porque a adversidade é boa, não porque o sofrimento é gostoso, não. O sofrimento faz a gente chorar, crises conjugais são difíceis, filhos rebeldes nos ferem, o câncer torna a vida difícil para muitas famílias, o desemprego, a crise econômica, existem diversas adversidades que nos assaltam. Mas quando eu escuto o Evangelho, entendo o Evangelho e me rendo ao Evangelho, eu sei que quando os meus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade com Deus. Então eu sei que no final vai dar tudo certo. E se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. Agora, se essas são as 3 marcas, os 3 sinais do Evangelho numa comunidade cristã. A confiança plena no que Jesus Cristo fez. Um ambiente seguro, caracterizado pelo amor e pelo perdão. E a liberdade de viver o presente, apesar das crises e adversidades. Por quê? Porque nós sabemos que no final vai dar tudo certo. Dito, então, acerca dos sinais, deixa eu ir para um outro ponto. O processo. Porque a questão é, mas como o Evangelho chegou até eles? O apóstolo Paulo vai dizer, a respeito da qual, da esperança, vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Perceba que Paulo está usando aqui o termo palavra da verdade como sinônimo de evangelho. O evangelho que chegou em vocês. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma. Eu posso dizer que eu sou um cientista e no meu laboratório, que fica do outro lado do mundo, na Sibéria, eu descobri um antídoto contra a morte. Um remédio que faz com que a morte
perca qualquer efeito na sua vida. Essa é uma boa notícia. Só que não chegou em você. Enquanto isso não chegar em você, enquanto esse antídoto não estiver nas suas veias, é uma boa notícia, mas que não tem efeito nenhum na sua vida. Agora me acompanhe. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram o privilégio de viver num mundo perfeito. Existia pleno equilíbrio em todas as coisas. Porque a palavra de Deus em Gênesis 1 e 2 diz que Deus criou tudo e tudo era muito bom. Tudo era muito bom. O ser humano vivia em harmonia consigo mesmo. O ser humano vivia em harmonia com o seu semelhante. O ser humano vivia em harmonia com a natureza. O ser humano vivia em harmonia principalmente com Deus Criador. Mas num determinado momento dessa história, os nossos primeiros pais decidiram romper com Deus Criador. Ao comerem daquele fruto, daquela árvore, e pensa comigo, existiam 5 bilhões de árvores. Apenas uma foi proibida. Por quê? Aquele fruto era um símbolo. Era o símbolo de que os seres humanos queriam continuar uma relação de intimidade com Deus Criador. Queriam continuar confiando na sabedoria do Deus Criador. Queriam continuar dependendo do amor do Deus Criador. Mas ao comerem daquele fruto, os seres humanos estavam dizendo o seguinte para o Deus Criador: muito obrigado por ter criado todo o universo, por ter criado tudo de maneira tão boa, tão plena, tão agradável, mas a partir daqui, nós tocamos a coisa. Nós vamos cuidar do nosso próprio mundo e da nossa própria vida. Nós vamos construir uma sociedade, a nossa imagem e semelhança, com as nossas regras, e vai dar tudo certo. Pergunta: deu tudo certo? Na medida em que os seres humanos rompem com Deus Criador, tudo entra em desequilíbrio. O nosso organismo entra em desequilíbrio. As enfermidades emergem. Células disfuncionais no meu organismo geram câncer. O nosso emocional entra em desequilíbrio. A depressão passa a existir. As relações entre seres humanos não é mais tão fácil, os conflitos emergem, a relação do ser humano com a natureza passa a ser uma relação abusiva. O ser humano explora a natureza responde com catástrofes naturais e, consequente, não é mais uma relação harmoniosa. Tudo então voltou a ficar em desequilíbrio, no caos. O Deus Criador olha para tudo isso e, ao invés de virar as costas e dizer: bom, eles escolheram o próprio caminho deles, agora que eles sofram as consequências do que eles fizeram. Não, o Deus Criador olha para essa situação e toma uma decisão: entrar na história. Entrar na história como ser humano. Viver a história com todas as tentações que foram próprias do primeiro ser humano, Adão. E esse Deus que entra na história, na pessoa de um ser humano, é Jesus. E Jesus vive todas as tentações que Adão viveu, todas as provações que seres humanos poderiam passar, e Jesus faz a opção que Adão não fez, de continuar dependendo do amor de Deus, continuar confiando na sabedoria de Deus, continuar vinculado à intimidade com Deus. Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus está dizendo, eu opto por me manter conectado na intimidade com o Deus Criador. Eu opto pelo amor do Deus Pai. Eu opto pela sabedoria de Deus. Quando Jesus na cruz diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expira e morre, Jesus está demonstrando que ele optou por confiar no Deus Pai. Jesus é o Adão que deu certo. E porque Jesus morre, mas sem ter cometido o pecado, no terceiro dia ele ressurge. E a ressurreição de Jesus é a confirmação que nós temos de que o sacrifício feito na cruz foi aceito pelo Deus Criador. E agora ele pode oferecer para você a ressurreição. Se você olhar para a cruz e crer, preste atenção. Primeiro, crer que Jesus é quem ele disse ser. O próprio Deus que entrou na história. Segundo, crer que o que Jesus Cristo fez na cruz foi totalmente suficiente para te perdoar, para te reconectar com Deus Criador e para colocar você novamente debaixo do amor dele. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. Não é a sua religiosidade que faz com que Deus te ame. É o que Jesus Cristo fez na cruz, que faz com que Deus olhe para você através de Jesus e te ame. Te ame. Agora, pare e pensa comigo. Você ouviu o Evangelho. Eu acabei de pregar o Evangelho para você. Tá? Você precisa ouvir o Evangelho e entender o Evangelho. Porque muitos dos seus amigos e parentes não vivem os efeitos do Evangelho nas suas vidas, porque eles não ouviram. E como eles vão ouvir se você não prega? Como eles vão ouvir se você não conta essa história? A única chance deles ouvirem é você contar a história. Mas espera aí, me acompanha, por favor. Tem que ouvir, mas tem que entender. Às vezes a gente fala para eles do Evangelho, mas de uma maneira que eles não entendem. Porque, meu amigo, você precisa crer que Jesus é o Redentor de todas as coisas, porque na cruz ele fez a propiciação dos nossos pecados e agora a redenção eterna está à nossa disposição. Basta nós confiarmos plenamente na obra vicária de Cristo, na cruz do Calvário. Isso é grego para o teu amigo. Ele não faz a menor ideia do que você acabou de falar. E você ainda vira as costas bravo, emburrado, dizendo, esse bando de incrédulos e pecadores não creem no Evangelho. Como eles vão crer se você insiste em contar a história de uma maneira que ninguém entende, talvez nem você entenda? A gente tem que ouvir e tem que entender. Um pastor norte-americano chamado David Nicholas, que escreveu um livro chamado O que Fizeram com o Evangelho, está publicado em português. Ele encomendou uma pesquisa nos Estados Unidos. Essa pesquisa pegava 100 igrejas dos Estados Unidos, e eles ouviam o sermão que era pregado nessas 100 igrejas, no culto da Páscoa e no culto de Natal.
E sabe qual que foi a conclusão dessa pesquisa? Em plena Páscoa, em pleno Natal, 7% das igrejas pregaram o Evangelho. Em 93% das igrejas não foi pregado o Evangelho. A pergunta é, se o Evangelho não foi pregado o quê? Foi pregado autoajuda, foi pregado prosperidade, foi pregado pensamento positivo, porque às vezes a gente confunde fé com pensamento. Creia, irmão, creia que você vai conseguir, creia que você vai ter emprego, creia que você vai ser promovido, creia que o seu casamento vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. O Evangelho não tem sido pregado em muitas das nossas igrejas. Muitos dos nossos crentes estão na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, e alguns deles não creem no Evangelho, porque eles não escutam acerca do Evangelho e eles não entendem o Evangelho. Mas desculpa, eu esqueci de uma coisa. Eu estou na igreja adventista da promessa, e eu estou falando de presbiterianos. Lá na igreja presbiteriana, a gente tem muita gente sentada no banco, que apesar de viver uma vida religiosa, eles não entenderam ainda o que é o Evangelho. Acredite ou não. Olha, alguns anos atrás, eu conversava com meu pai. Meu pai só não nasceu na igreja porque naquele dia não tinha culto, senão ele teria nascido na igreja. E eu perguntei assim para meu pai, pai, me diz uma coisa, se você morresse hoje, e você chegasse na eternidade, e se deparasse com Deus, e Deus falasse assim, seu Silas, que é o nome do meu pai, seu Silas, antes de você entrar aqui na minha eternidade, deixa eu fazer uma pergunta. Por que eu devo deixar você entrar na eternidade? Meu pai, com 50, 60 anos de igreja, respondeu assim, olha, porque eu procurei viver uma vida séria, aí eu fui um cristão sério, eu me comprometi com a obra ao longo de toda a vida, eu trabalhei na igreja, aí eu procurei viver os princípios e os valores de Deus através da minha vida, como marido, como pai, como cristão, como vendedor, como gerente de loja. Logo, eu acho que eu fiz a minha parte. Pergunta, esse é o Evangelho? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas da sua comunidade cristã, se você fizer a mesma pergunta que eu fiz para o meu pai alguns anos atrás, vão responder a mesma coisa? Eu acho que eu devo entrar na eternidade, porque assim, eu não sou perfeito, mas eu procurei viver uma vida séria com Deus. Fui casado com a mesma mulher durante 60 anos. Você conhece minha esposa, 60 anos casado com a mesma mulher. Né? Fui um bom pai, fui um bom funcionário, procurava chegar no horário. Nunca na minha vida peguei um atestado médico falso para ficar um dia em casa. Quantos crentes das nossas igrejas pensam que eles vão estar na eternidade por causa do mérito deles? Sabe por quê? Eles não estão ouvindo do Evangelho e não estão entendendo o Evangelho. Não existe salvação à parte do que Cristo fez na cruz. A eternidade é uma dádiva de Deus a todo aquele que crê
que Jesus é quem disse ser, e que crê que o que Jesus Cristo fez na cruz foi totalmente suficiente para nos perdoar e nos reconciliar com Ele. Agora, se nós voltarmos aqui para o nosso texto, veja só, se algo chegou em vocês, então agora, quais são os efeitos disso na sua vida? Me acompanhe na leitura do verso 6. Por todo o mundo esse evangelho vai, e agora nós temos dois verbos: frutificando e crescendo. Quando o evangelho é ouvido, é compreendido, e você se rende ao evangelho, um efeito do evangelho na sua vida são os frutos. Mas você precisa me acompanhar aqui, porque agora é muito importante você entender uma coisa. A transformação que acontece nas nossas atitudes, ela deve ser sempre decorrente do fato de que nós ouvimos o evangelho, entendemos o evangelho e nos rendemos ao evangelho. Por quê? Porque não vai dar certo você querer ter uma atitude diferente para que Deus te ame. Não existe a possibilidade do amor de Deus envolver a sua vida além da obra feita por Jesus na cruz. E o que tem que gerar mudança na minha atitude é olhar para a cruz e o amor de Deus por mim na cruz me constranger. Como que eu posso continuar sendo o que eu sou diante de tamanho amor? E olha, eu erro, eu tropeço. E sabe o que Deus faz? Me perdoa pela obra que Jesus Cristo fez na cruz. E você pensa que eu mudo? Não. Eu erro outra vez nos mesmos pontos, e eu chego diante de Deus e digo: Deus, eu não mereço o perdão. Ele diz: você não merece, mas Jesus comprou o perdão por você. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. E eu olho para a cruz e eu tenho o perdão dos meus pecados. Gente, esse negócio me constrange a mudar. Eu não posso continuar sendo o que eu sou quando eu constantemente olho para a cruz e reflito no que aconteceu. Esses frutos, como efeito do evangelho, é mais ou menos o que aconteceu na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra na vida de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, um publicano, corrupto, opressor, que fazia com que as pessoas pagassem mais do que elas deveriam pagar de impostos. Zaqueu diz: Jesus, eu vou fazer diferente agora. De quem eu lesei, eu vou devolver. E vou devolver mais. Eu vou mudar. Eu não posso continuar sendo o mesmo diante do amor demonstrado por mim na pessoa de Jesus. Um segundo efeito do evangelho está nesse verbo crescendo. E o verbo aqui crescendo fala de multiplicação. E o exemplo para mim do que o evangelho deve produzir em nós, perceba, quando nós ouvimos o evangelho, entendemos o evangelho e nos rendemos ao evangelho. Esse negócio é tão bom que não tem como nós deixarmos de contar para aqueles que nos cercam. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Pessoal casado. Você vai num restaurante com o seu marido ou com a sua esposa. Chega lá.
O restaurante, você é surpreendido, a comida é muito boa, o preço é muito barato, o atendimento é muito bom. Quando você acaba de almoçar e paga a conta, o que o marido diz para a esposa ou a esposa diz para o marido, via de regra? Nós precisamos trazer fulano aqui. Nós precisamos trazer fulano aqui. Por quê? Porque esse negócio é muito bom. Você sabe como a igreja cresce? Quando o evangelho é pregado, então as pessoas ouvem, entendem e se rendem. E quando elas experimentam o evangelho, elas dizem, eu tenho que trazer fulano aqui. Eu chamo de efeito André. Por quê? André era um dos discípulos de João Batista. João Batista vê Jesus passando e diz para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cara, não sou eu. Ele é o cara. 2 discípulos de João Batista vão até Jesus. Um deles, André. Quando eles chegam perto de Jesus, Jesus percebe que eles estão vindo atrás e diz, pois não, posso ajudá-los em alguma coisa? Eles dizem, olha, João Batista disse que você é o cara. Você é o cara mesmo? Jesus vira para eles e diz assim, venham e vejam. Eles vão. E eles passam um dia com Jesus. No final do dia, André vai para casa, entra no quarto do seu irmão Simão, Pedro, e diz, Simão, você precisa vir e ver. E Simão vai e também se rende. A mulher samaritana, o que ela faz quando ela entra na vila? Ela diz para os homens e mulheres da sua vila, venham e vejam quem eu encontrei. Você quer gerar crescimento na sua igreja? Você não precisa criar metodologias. Não são métodos que fazem a igreja crescer. Primeiro, o primeiro passo para uma igreja crescer é o evangelho estar sendo pregado. Isso não significa, pastor, que todo domingo você tem que ter sermão evangelístico. Não é isso que eu estou falando. Mas todo domingo, em algum momento da pregação da liturgia, o evangelho precisa ser explicado para os homens e mulheres que estão ali. Segundo, o evangelho precisa ser pregado de uma maneira que as pessoas entendam, fazendo com que elas se rendam ao evangelho. E pessoas rendidas ao evangelho, é inevitável, elas trazem os seus amigos e os seus parentes para desfrutarem do que elas encontraram. Há 16 anos atrás, em março de 2001, nós começávamos uma nova igreja na cidade de Campinas, a Chácara Primavera. Nós tínhamos 40 pessoas no nosso primeiro culto. Hoje, todo final de semana, nós temos aí em torno de 1.200 a 1.500 pessoas, dependendo do final de semana. Aí, pastores, quando escutam isso, logo querem perguntar, qual é o método? Qual é o método? Eu sempre digo, a igreja cresceu de 40 para 1.500 através de rede de relacionamentos. Pessoas vinham, ouviam, entendiam e se rendiam. Por isso, convidavam seus vizinhos para virem. Os vizinhos vinham, ouviam, entendiam e se rendiam.
por isso convidavam os seus parentes. Os parentes vinham, ouviam, entendiam e se rendiam. E por isso convidavam os seus amigos de trabalho. E assim o evangelho vai crescendo através de rede de relacionamentos. Mas deixa eu falar uma última coisa aqui, que é um problema. A maioria de nós aqui, quem aqui é cristão, membro de igreja, há mais de 20 anos? Levanta a mão. Ok, baixa a mão. Quem aqui é de 10 a 19 anos? 10 a 19 anos, levanta a mão. Quem aqui é cristão, membro de igreja há menos de 5 anos? Levanta a mão. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? E deixa eu falar para vocês o tamanho do problema que vocês têm aqui. Pesquisas revelam que quanto maior tempo de igreja, mais estéril o cristão é. Em outras palavras, via de regra, quem faz novos discípulos são novos discípulos. Quanto mais tempo e eu explico isso da seguinte maneira. Quando você chega e escuta, entende e se rende ao evangelho e é batizado numa igreja, naquele momento você ainda tem amigos do lado de fora da igreja. Você ainda tem amigos no trabalho, você ainda tem amigos na escola, você ainda participa das festas na vizinhança, você ainda vai para os aniversários de família e convive com os familiares. Aí, nós, igreja, e eu estou incluindo primeira pessoa do plural, nós, igreja, começamos a encher essa pessoa de atividade. Ele não pode mais ir para lugar nenhum, por quê? Porque tem reunião de oração terça-feira à noite, tem culto doutrinário na quarta-feira, tem treinamento para evangelização na quinta-feira, tem ensaio do coral na sexta-feira, tem trabalho com as crianças no sábado, trabalho com os adolescentes sábado à tarde, trabalho com os jovens sábado à noite, domingo, 8 horas da manhã, reunião de oração, 10 horas da manhã, escola. Oh, perdão, eu estou na Adventista. É no sábado que isso acontece, né? Mudando, é no sábado, tem escola dominical, tem culto da noite, tal. Pergunta. Em menos de 2, 3 anos, ninguém mais tem efetivamente amigos do lado de fora da igreja. Como que nós vamos querer evangelizar se, eu vou terminar com essa afirmação, tá? Presta atenção, aí eu vou terminar para você dar uma descansada. Como que nós queremos evangelizar se o método mais efetivo para levar alguém a Jesus é amizade? Porque os desconhecidos, eles não vão vir para a nossa igreja, porque a nossa programação é legal e foi bem divulgada. Eles vão vir depois que você desenvolveu amizade, e eles se sentiram amados e seguros por você, realmente interessados por você, e eles aprenderam a confiar em você, e aí você diz para eles assim: venha e veja. E eles vêm. Assim, quando nós falamos dos efeitos que o evangelho deve gerar na vida de uma pessoa, 2 são os efeitos: frutos de arrependimento, novas atitudes, novas posturas e multiplicação. Eu começo a dizer para os meus amigos, parentes e vizinhos: venham e vejam, venham e vejam, venham e vejam o que eu encontrei. E aí,
o Evangelho se multiplica em todas as partes do mundo, porque cristãos impactados pelo Evangelho vivem convidando seus amigos, parentes e vizinhos para virem e verem. Tanto que, quando o Sinédrio chama Pedro e João e diz: vocês estão proibidos de falar para as pessoas, venham e vejam. O que eles respondem? Pedro vira e fala assim: ó, desculpa aí, não vai dar não. Porque o que a gente viu e experimentou, a gente não tem como não falar, porque é bom demais. Nós precisamos redescobrir o Evangelho nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Amém?